Os sábios da esquerda falam, muitos falaram aí, né, que abriram um debate um pouco bizantino, um debate acadêmico, que é o seguinte: o governo Bolsonaro é um governo fascista? É uma pergunta que, se você responder, né, sim ou não, você vai cair numa armadilha, porque é uma resposta acadêmica, não tem nada a ver com a luta política, né? A gente deveria dizer que o governo Bolsonaro não é um governo fascista, mas é um governo potencialmente, no seu desenvolvimento, inclusive imediato, ele tem características fascistas. Ele pode rapidamente adquirir a feição, né, de um governo fascista. Nós temos que entender, né, por isso nós fizemos recentemente um curso sobre o fascismo, que o fascismo não é uma coisa que alguém senta lá e fala assim: vamos agora, né, estabelecer o fascismo. E aí o pessoal estabelece um fascismo tirado da cartola do bolso do colete. O fascismo, em todos os países onde ele acabou tomando poder, ele acabou tomando poder no meio de uma crise política muito grande. Inclusive nós brasileiros, nós deveríamos conhecer isso daí, porque o Brasil teve um regime que foi um regime praticamente fascista, que foi o Estado Novo do Getúlio Vargas. Esse regime não aconteceu de uma maneira tradicional, como as pessoas esperam, que o cidadão vai lá e de uma hora para outra dá um golpe. Houve um golpe no meio da história, mas não, isso daí não é toda a história, né? A situação do regime se desenvolveu da Revolução de 30 até 37 através de uma série de crises, onde foi se aprofundando, né, a tendência da burguesia à direita e ao próprio regime fascista. Muita gente acha que para você ter um regime fascista, você precisa que um exército gigantesco de camisas negras tome o poder no Brasil. Então, como eles não estão vendo os camisas negras na situação política, ou de camisa de nenhuma cor, na verdade, ou aqueles que usam alguma camiseta, são muito pequenininhos ainda para apresentar essa ameaça, então eles descartam o problema da ameaça. Mas quando você olha o governo Bolsonaro, é um governo que tem um programa de esmagamento das organizações dos trabalhadores. É um governo que tem um programa de esmagamento das organizações populares, né? Nós tivemos a declaração do Bolsonaro, que falou que nós vamos acabar com o socialismo no Brasil, que muita gente entendeu de forma jocosa, mas é uma declaração típica da direita fascista. A função da direita fascista é fazer isso aí que o Bolsonaro falou, acabar com o socialismo. E por socialismo eles entendem desde o mais feroz bolchevique, partidário da ditadura do proletariado, até o mais moderado esquerdista liberaloide. Eles não costumam, eles não têm muito, como é que se diz, eles têm um daltonismo quando se trata da esquerda. Todo esquerdista, no final das contas, é um esquerdista perigoso. Isso é uma coisa que é preciso entender, né? Por Mussolini atacava muito mais o Partido Socialista do que o Partido Comunista, porque, logicamente, era o partido principal que ele precisava destruir. E, no final, ele destruiu todos os partidos ligados ao movimento operário e todas as organizações operárias. O ministro Paulo Guedes deu uma declaração recentemente onde ele fala o seguinte, que a vida vai mudar para os sindicatos. Inclusive declarou, porque ele é uma besta fera, como todos os ministros do Bolsonaro, que os sindicatos no Brasil foram criados pelo fascismo, né? Não sei de onde ele tirou essa barbaridade, mas não importa também, porque aqui não é um concurso para ver quem é mais ignorante sobre a história do Brasil. É o objetivo, né? Se os sindicatos foram criados pelo fascismo, ele, como grande democrata, vai passar com um tanque de guerra em cima dos sindicatos, não é? Para destruir o fascismo e impor a democracia. O ministro da Educação
o ministro da Educação não, um parlamentar do grupo bolsonarista falou que quer proibir os grêmios estudantis de fazer política partidária dentro das escolas. Entenda-se. Quer proibir os grêmios estudantis de fazer qualquer coisa, né? Quem viveu na época da ditadura sabe que naquela época o Grêmio Estudantil era uma organização que se reunia ali sob a supervisão de um professor e, na melhor das hipóteses, se o professor estivesse super bem humorado, fazia uma festa na escola. E mesmo para fazer a festa não era fácil, né? Na época da ditadura não tinha nenhuma organização estudantil de verdade. Elas foram criadas através da luta dos estudantes. Os sindicatos, como são organizações mais tradicionais, eles foram sendo recuperados pelos trabalhadores, né? Mas que tiveram que transformar aquela estrutura da ditadura, do regime militar, numa estrutura capaz de levar adiante a luta dos trabalhadores. Quer dizer, o que nós estamos vendo aqui é um programa que leva o Brasil diretamente à situação que havia depois do golpe de 1964. Nós podemos discutir, de um ponto de vista acadêmico, se o golpe de 1964 foi fascista ou não, mas que a situação depois, né, por um longuíssimo período, foi de liquidação total das organizações operárias e populares, não há dúvida nenhuma. E o objetivo dos bolsonaristas, dos militares, é voltar a essa situação. Eles querem, inclusive, ensinar nas escolas que o regime de 64 foi uma coisa positiva. Para que ensinar isso daí? É um problema de autossatisfação moral? Né? Tem um militar lá que participou do regime, quer ser elogiado? Não, não é isso. É uma doutrinação para preparar o espírito e criar uma base mais ampla, né, em determinados setores, para uma ditadura de características fascistas, como foi a ditadura militar brasileira e como foram todas as ditaduras militares na América do Sul, né?